Olá, alunos do Colégio Santa Marta, aqui é o professor Jonathan Campos. Eu sou o professor de matemática e essa aula é para alunos do primeiro e segundo período do EJA. Vamos lá. Que são os juros, né? Juros simples e juro composto, né? O que vem a ser os juros? Quando a gente empresta dinheiro ou quando a gente pega dinheiro emprestado, por exemplo, quando a gente pede um empréstimo ao banco, né? A gente está sempre, o banco vai emprestar o dinheiro, mas ele vai te dar um tempo para você pagar e você vai ter uma parcela a mais, né? E essa parcela a mais é o que a gente conhece como juros. Então, ó, é como se fosse um aluguel do dinheiro, né? Pelo uso do dinheiro. Então, o valor que o emprestador cobra pelo uso do dinheiro ou o valor pago pelo tomador do empréstimo é chamado de juros e indicado pela letra J. Então, juros é indicado pela letra J. É esse valor, né, que o banco, um parente, um amigo, ou sei lá, uma instituição financeira, ele cobra, né, pelo empréstimo desse dinheiro, né? Isso acontece também quando a gente tem uma compra, e aí você vai fazer uma compra bem parcelada, e aí não vai ser à vista, não vai comprar na hora, né? As compras pelo cartão de crédito são assim. Você tem que pagar pelos juros, que é o tempo que esse dinheiro ali vai estar rolando, né? Emprestando ali, porque você não comprou aquele determinado produto à vista. Bom, vamos ver aqui qual é a diferença entre capital. O que vem a ser o capital, né? O capital é aquele valor de entrada, né? Aquele valor principal, é o valor base, né? Você vai estar pegando R$ 2.000, esse valor é o capital. Qual vai ser os juros que vai incidir sobre esse valor, né? Vamos ver mais com calma aqui, ó. De modo geral, os juros no período são iguais ao produto do capital pela taxa. Então, os juros, ele existe uma fórmula, né? Juros é igual ao capital vezes I. O que é I? I é a taxa. Todo banco tem uma taxa de juros, né? A taxa de juros hoje da nossa Selic está batendo aí entre 2% e 3%. Mas aí cada banco cobra o seu, né? É claro que os bancos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, eles estão aí com uma taxa de juros de 2% a 3%. Os outros bancos privados, eles tendem a estar com o mesmo valor, né? Com o mesmo valor de juros, porém, de taxa de juros, porém isso varia um pouco. O Mas então, isso. Santander falou Ah, falou que ia me prestar. Funcionário público ligam direto, né? Para fazer. A aham, gente fazer empréstimo, né? consignado, né? Aí ele me ofereceu um juros. E falam que é de 1,25 É isso de aí. Então, juros o juros no está bem empréstimo. baixinho, né? O juros de crédito está bem baixinho. É isso aí. Isso aqui é uma fórmula básica. Então, o que é os juros? Os juros é o capital vezes a sua taxa vezes o tempo. Vou mostrar melhor aqui, ó. Então, a gente precisa considerar o tempo que você vai estar levando para pagar aquele valor, né? Vai estar levando para pagar aquele dinheiro. Então, um exemplo, se você pediu R$ 1.000, você vai ter uma taxa de juros de 1,25 vezes o tempo que você vai estar levando. 10 meses, 12 meses, então o tempo ele precisa estar entrando na nossa conta. Tá? Então, como é que fica a fórmula do juros simples? Juros é igual a capital. O que é o capital? É o valor, é aquele valor de entrada vezes a taxa de juros, essa taxa de juros vai variar de instituição financeira para instituição financeira, vezes T, que é o tempo. Tudo isso tem que estar considerado. Então, multiplicando o seu capital vezes a taxa de juros, vezes o tempo, você vai ter os juros. Tá? E aqui, só voltando aqui, o montante, gente, é o valor total, é o somatório do capital mais os juros. Então, ó, se o pagamento do empréstimo foi feito numa única parcela, ao final do prazo do empréstimo, o tomador pagará a soma do capital emprestado com juro, que chamaremos de montante. Então, o que vem a ser o montante? O montante é aquele valor no final, né, que gera com o capital graças aos seus juros, né? Graças a determinado capital, você vai gerar um juros. O montante, então, vai ser a soma que existe entre o capital e os juros gerados. Mas a gente vai ver isso com calma. Basicamente, essa aqui é a forma do juros simples, tá?
Então, é capital vezes a taxa vezes o tempo. Ó, o C, o J é juros, C é capital, I é uma taxa, essa taxa de juros, essa taxa sempre está em porcentagem, e aí a gente tem que lembrar dos nossos conceitos aí de porcentagem, né? E o T é igual ao tempo. O tempo e a taxa de juros, elas precisam estar na mesma ordem de grandeza. Então, a minha taxa e o meu tempo tem que estar na mesma ordem de grandeza. Se a minha taxa de juros, ela pode ser AM, quer dizer o quê? Ao mês. Então, o meu tempo tem que estar ao mês. A minha taxa, ela também pode ser AT, que significa AT ao trimestre. Então, a minha taxa de juros tem que estar ao trimestre. O meu tempo tem que estar ao trimestre. Ela pode ser AA, quer dizer ao ano. Ela também, às vezes, pode ser AB, que é ao bimestre, ou AD, que é ao dia, AS, ao semestre. Então, a taxa de juros, ela precisa estar em comum acordo com o tempo, e vice-versa. A gente vai ver isso na prática. E o montante aí é os juros mais o capital, isso aqui é uma formulazinha. Então, se você somar os juros no final do processo, mais o capital investido, isso vai gerar um montante, né? Que é o valor total. Somando o capital mais os juros gerados. Como isso aqui é uma fórmula matemática, se a gente escreve que montante é igual a juros mais o capital, a gente pode dizer que, só melhorando essa fórmula aqui, né, já que juros é igual aqui a CIT, eu posso escrever montante é igual a CIT mais C, e aí o montante ele pode ficar como C1 mais I vezes T. Isso aqui é só uma outra fórmula para calcular a mesma coisa. Nesse caso aqui eu estou calculando quem? Os juros. E nesse caso aqui eu estou calculando o montante. Tá? É só uma forma mais rápida. Por quê? Nesse modo aqui, ó, não tem juros. Tá? Não tem os juros aqui. Então, em alguns problemas, você pode não ter os juros, usa essa fórmula do montante e resolve. Então, mas a gente vai fazer alguns exemplos para entender esse conceito. Tá? Então, decora essa fórmula. Juros é igual a CIT. Capital, taxa de juros e tempo. Vamos ver um exemplo aqui. Tem que ter exemplo para entender esse assunto. Quanto rende de juro um capital de 26 mil empregado a taxa de 7,5% ao mês durante 1 ano e 4 meses? Então, ele quer juros, ele quer o J aqui, né? Para isso, a gente tem que determinar quem é o nosso capital, quem é a nossa taxa de juros e quem é o nosso tempo. Quem é o capital aqui? Está aqui, ó, 26 mil. Qual é a nossa taxa? Tem uma taxa de 7,5%. Então, se é 7,5%, isso é 0,075, né? A gente não pode trabalhar com o número na porcentagem. Lembrando que 7,5 é o quê? 7,5 sobre 100, dividido por 100. Isso vai dar 0,075. E o tempo? Olha, aqui está dizendo que o quê? Essa taxa está sendo aplicada ao mês. E aqui, o tempo é durante 1 ano e 4 meses. Tá? Então, eu tenho que transformar esse 1 ano aqui em mês. 1 ano tem o quê? 12 meses. Então, vai ficar 12 meses mais 4. O meu tempo aqui é 16 meses. Tá? Eu não posso usar no tempo 1 ano e 4 meses. 4 meses. Por quê? A minha taxa de juros é um mês. Então, quanto que vale 1 ano? 12 meses. Então, no total, o tempo que esse capital aí vai ficar girando para render os juros é um tempo aí de 16 meses. Então, só substituindo, ó, o capital vai ser 26 mil. A taxa aqui vai ser 0,075 e o tempo 16. Só fazendo essa multiplicação aqui, ó, aí dá para fazer de algumas formas, né? Pode usar a calculadora, corta o zero, enfim. Isso aqui vai dar um juros de R$ 31.200. Isso aqui é o valor total que esse juros aqui vai render. Vai render os juros aí no final desse tempo, com essa taxa de juros e com esse capital inicial de R$ 31.200. Tá? Então, esse aí foi o juros gerado no total, né?
Simples isso aqui, né? Eu acho tranquilo, só saber identificar cada valor e aplicar na fórmula, né? O I é 0,075, T é igual a 16, capital é igual a 26 mil. Faz aqui, pronto. Ó, vamos ver aqui um outro exemplo. Investindo 3 mil durante 18 meses, a uma taxa de juros simples de 2% ao mês, o montante desse investimento será de... Então, de quanto que vai ser o nosso montante aqui? Ele agora aqui é montante. Então, olha só. Vamos colocar aqui, montante. É o capital 1 mais I vezes T. Qual é o capital aqui? Ó? Um capital de 3 mil. Qual é a taxa de juros? 2%. E qual é o tempo? 18 meses. A taxa de juros está ao mês, 18 meses, não precisa fazer conversão nenhuma. Está tudo certinho. O tempo e a taxa estão na mesma grandeza. Qual é o capital aqui? 3 mil. E eu não posso usar 2, né? 2 sobre 100 é 0,02 vezes 18. Aí aqui, ó, faz essa multiplicação primeiro, 0,02 vezes 18, vai dar 0,36. Soma com 1 aqui, ó, vai dar 1,36. Então, 3 mil vezes 1,36. Isso aqui vai dar um montante de R$ 4.080. Tá? Então, era exatamente isso que ele quer saber. O montante de 4.080. Ou seja, o montante é o quê? É o capital mais os juros. Olha aqui, o que a gente falou aqui? Ó? O montante é os juros mais o capital. Né? Então, esse montante aqui quer dizer o seguinte, é os R$ 3.000 de capital, mais a diferença vai ser só juros. Se a gente quer descobrir quanto que é os juros, olha só, montante, né, juros mais o capital, os juros vai ser o quê? O montante menos o capital. Qual foi o montante aqui? 4.080, foi o total. Qual foi o capital investido? 3 mil. Fazendo essa diferença vai dar 1.080. Então, os juros que gerou aqui durante 18 meses, nessa taxa de 2%, num capital inicial de R$ 3.000, gerou aí um juros de R$ 1.080. Se você somar juros mais capital, vai dar os 4.080. Então, 1.080 mais os 3 mil, 4.080. Tá? Em alguns problemas ele vai pedir o montante, em outros problemas ele vai pedir os juros, ou o capital, ou qualquer outra coisa. Só aplicar na fórmula que vai conseguir resolver tranquilamente isso aí. Vamos ver mais exemplo para conseguir entender. Um capital de R$ 15.000 foi aplicado a juros simples a taxa bimestral de 3%. Para que seja obtido um montante de R$ 19.050, o prazo dessa aplicação deverá ser... Então, é o prazo. Tá? Olha só. Se ele quer saber o prazo é o quê, gente? É o tempo, né? O tempo que vai levar aí para que atinja esse montante. Olha só. Montante é igual ao capital, parênteses, 1 mais I vezes T. Ele quer descobrir justamente isso aqui, ó, o tempo. Qual é o montante aqui? 19.050. Ele quer descobrir qual é o tempo nessa taxa de 3%, nesse capital de 15 mil, qual é o prazo que vai levar, qual é o tempo que vai levar para conseguir um montante nesse valor. Qual é o capital? R$ 15.000. Qual é a taxa? É uma taxa de 3% ou 0,03. O tempo é o que a gente quer saber aqui. Como que vai ficar isso aqui? Só substituir, ó. 19.050 é igual a 15 mil, 1 mais 0,03 vezes T. Multiplique isso aqui primeiro, né? 0,03 vezes T. Tem que fazer o quê? Uma multiplicação, ó. Tem que fazer distributivo, ó. 15 mil vezes 1 mais 15 mil vezes 0,03.
15 mil vezes 1 vai dar 15 mil. 15 mil vezes 0,03 vai dar 450. 450t. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Imagina que o t é o nosso x. Eu vou passar esse 15 mil para o outro lado. Isso aqui vai dar 19.050 menos 15 mil, igual a 450t. Fazendo essa subtração aqui, vai dar 4.050 igual a 450t. Isso vai dar 4.050 dividido por 450, vai dar um prazo de 9 meses. Então, isso quer dizer o seguinte: o tempo necessário para que esse capital de 15 mil reais, nessa taxa de 3%, gere um montante de 19.050 é de 9 meses. Então, nesse caso aqui, foi para descobrir o tempo. Então, quanto tempo vai levar para obter um montante de R$19.050? Vai precisar de 9 meses. Menos de 9 meses, não tem como obter esse montante aqui. Tá? E mais de 9 meses vai passar. Entendeu? Nesse caso aqui, ele pode pedir qualquer item da fórmula, né? Por que a gente não usou a outra fórmula, né? J é igual a CIT? Porque a gente não tinha os juros aqui. Aqui a gente só tinha um capital e um montante. É claro que a gente podia obter os juros, né? Quem é os juros? É o montante menos o capital. Então, 19.050 menos 15 mil vai dar 4.050. Esse é os juros, né? 4.050 são os juros gerados. Mas aí essa fórmula aqui era mais fácil, porque você aplicava direto. Porque depois que você encontrasse os juros, né, aí sim você ia encontrar o tempo. Tanto faz, qualquer uma das fórmulas para usar, não vai ter problema. Ok, pessoal, vou estar encerrando nossa aula de matemática aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Bons estudos para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.